Seção 6. Da falência requerida pelo próprio devedor. Artigo 105. O devedor, em crise econômica financeira, que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos. Inciso 1. Demonstrações contábeis referentes aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a linha A, balanço patrimonial; a linha B, demonstração de resultados acumulados; a linha C, demonstração do resultado desde o último exercício social; a linha D, relatório do fluxo de caixa. Inciso 2. Relação nominal dos credores indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Inciso 3. Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade. Inciso 4. Prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto, em vigor ou se não houver a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais. Inciso 5. Os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei. Inciso 6. Relação de seus administradores nos últimos 5 anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. Artigo 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99 desta lei. Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos 2 a 4 do caput do artigo 97 desta lei. Seção 7. Da arrecadação e da custódia dos bens. Artigo 108. Ato contínuo a assinatura do termo de compromisso. O administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Parágrafo 1º. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Parágrafo 2º. O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. Parágrafo 3º. O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar o requerimento do administrador judicial, as autoridades competentes determinando sua entrega. Parágrafo 4º. Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5º. Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do parágrafo 1º do artigo 83 desta lei. Artigo 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação, ou para a preservação dos bens da massa falida, ou dos interesses dos credores. Artigo 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes,
e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato. Parágrafo 1º. Não sendo possível a avaliação dos bens, no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 dias, contados da apresentação do auto de arrecadação. Parágrafo 2º. Serão referidos no inventário, inciso 1, os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais. Inciso 2. Dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida. Inciso 3. Os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção. Inciso 4. Os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância. Parágrafo 3º. Quando possível, os bens referidos no parágrafo 2º deste artigo serão individualizados. Parágrafo 4º. Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que nele constarem. Artigo 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar de imediato os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o comitê. Artigo 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso. Artigo 113. Os bens perecíveis deterioráveis sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvido o comitê e o falido no prazo de 48 horas. Artigo 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para a massa falida mediante autorização do comitê. Parágrafo 1º. O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens. Parágrafo 2º. O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se sem direito à multa o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente. Artigo 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Parágrafo 1º. Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que pague a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais
nos termos estabelecidos no inciso 1A do caput do artigo 84 desta lei. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput, sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados, no prazo máximo de 30 dias, para bens móveis e de 60 dias para bens imóveis, e apresentará o seu relatório nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo. Parágrafo 3º. Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. Seção 8. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Artigo 115. A decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta lei prescrever. Artigo 116. A decretação da falência suspende, inciso 1, o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Inciso 2. O exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida.